vamos começar com o Atlético, que hoje joga contra o Juventude em Brasília, lá no Mané Garrincha. O jogo será num estádio muito tradicional, muito bonito, inclusive, mas é pouco usado, né? Porque o Juventude vendeu um mando de campo e o Atlético é favorito ou não para esse jogo. É perigoso, tá aqui na tela, serviço do jogo, estádio Mané Garrincha, 17ª rodada, chegando já quase no meio da competição. Juventude é o mandante, Atlético visitante, 19 horas. Um jogo no horário interessante. Samuel, tem favorito para esse jogo? O mandante a gente já sabe quem é, mas a torcida do Atlético é que estará lá. E aí, tem algum mandante que seja favorito ou o Atlético vai lá para estragar a festa? A gente estava até falando que se fosse o Juventude em casa mesmo, né, em Caxias, seria muito mais forte. Como eles vão jogar no Mané Garrincha, acho que perde um pouco da força, justamente pela essa questão da torcida, por questão de costume. E o Atlético agora está retomando o bom caminho, mas não acho que vai ser fácil. Acho que o Juventude tem feito um ótimo campeonato brasileiro para a realidade do Juventude, né? Tá ali no meio da tabela. O grande objetivo é fugir do rebaixamento e isso eles estão conseguindo e muito bem. Só que o Atlético conta com a presença de jogadores importantes. São só 3 titulares ausentes, né? O Everson, o Batalha e o Zaratio. Então, o time praticamente completo. Ganhou confiança com a vitória sobre o São Paulo. Não acho que será um jogo fácil, mas vejo o Atlético favorito por isso, porque está embalado depois da vitória do São Paulo. Tem um pequeno problema, assim, né? Acho que até uma coisa que foi muito por causa dos desfalques, que o Atlético vem a 10 jogos no Campeonato Brasileiro levando gols. Isso é muita coisa. É um time que tem... E desde que o Milito chegou também, não é um fator que ainda foi ajustado, né? A gente sabe que o Atlético tem um time muito bom com a bola, mas sem ela ainda tem sofrido muito. Então, assim, eu vejo o Atlético um pouquinho favorito, mas também não acho que será um jogo fácil, justamente porque o Juventude tem feito um ótimo trabalho com o Roger Machado, que inclusive ex-treinador do Atlético, e que tem sido cobiçado pelo Inter, né? A gente está nessa se vai, se não vai. Ele tenta fugir do assunto, nos bastidores que a gente vê em outros portais, parece que a coisa está caminhando. Então tem essa questão também extracampo, mas acho que o Juventude é um rival difícil para o Atlético. Ô Matheus, o Atlético está quase completo, mas está também reforçado. Quase completo porque o Batalha está suspenso. Mas tem a Bernardo, que tem possibilidade de jogar, tem o Júnior Alonso também, que tem possibilidade de jogar. Então, o Milito hoje está mais tranquilo, pelo menos acredito eu, né? Vai ficar lá na beiradinha do campo, agachado, observando. Galo é favorito ou Juventude vai dar muito trabalho? Eu acho que com a venda do mando de campo, o Juventude perde um pouquinho do seu favoritismo, né? Se ele tivesse em Caxias do Sul, talvez seria um pouco mais, até mesmo porque já está acostumado com o gramado, com o estádio, o frio, né? Tá bastante gelado lá no sul do país. E o Atlético, apesar disso, os últimos 2 jogos em Caxias do Sul venceu pelo mesmo placar de 2-1, né? Mas levando para Brasília, campo totalmente neutro, talvez a torcida do Atlético seja maior, né? É o que se fala bastante. E o Atlético, nesse caso aí, volta a ser um pouco favorito, até mesmo, como você falou, com os reforços. Eu acho que o Milito, com os reforços da zaga, ele começa a ficar um pouco mais tranquilo. E o Júnior Alonso deve jogar hoje, né? Não seria surpresa se ele começa jogando. Agora, o Bernard, eu acho que ele deve começar no banco. Talvez mantenha no meio de campo o time que veio jogando na última partida. E o Bernard entrando no segundo tempo, quem sabe, né? Já com o time, talvez num placar favorável, estreia mais tranquila, mas com certeza ele joga hoje. Se ele for relacionado, né, ele deve entrar em campo hoje. Tanto a gente falou aqui dos 2 jogadores que são possíveis, né, para entrar, né, o Bernard e o Júnior Alonso, e eles são jogadores familiarizados com a camisa atleticana, tem identidade com o time. Vai para o jogo ou fica no banco? Você acha que quem que tem a possibilidade maior de entrar em campo, Samuel? Eu vou muito na linha do Matheus. Acho que pela ausência do Batalha, o Alonso tem muito mais chance de entrar em campo e por outro motivo também. O Bernard, ele teve férias recentes, ficou 15 dias parado. Ele mesmo disse que, se não me engano, no último jogo dele faz mais de um mês. E o Alonso, ele disputou a Copa América com o Paraguai. Por mais que não tenha sido titular, ele estava treinando, tá em totais condições físicas. Me parece um encaixe até um pouco mais fácil pelo esquema de jogo do Milito. A entrada do Alonso, você tira o Batalha, puxa o Bruno Fux pro meio, pro central da zaga, né? E o Bernard precisa de um pouco mais de, não sei se de adaptação, mas ele mesmo falou ontem na chegada a Brasília sobre essa readaptação ao futebol brasileiro. Não tanto ao clube, né? Mas é pegar o estilo de jogo do Milito, pegar também a intensidade do futebol brasileiro, que querendo ou não é diferente da Grécia, que era onde ele estava.
Então eu vou muito na linha que o Matheus disse. Não sei se o Bernard começa e não sei se ele tem condição de atuar 90 minutos. Então talvez ele fica para o segundo tempo. E eu acho que essa é a grande dúvida na escalação do Atlético, né? Porque nas demais posições, acho que vai ser o mesmo time que enfrentou São Paulo. E tem jogador que às vezes está bem, está no banco, pede para entrar, né? No caso, no Atlético tem um jogador que pede para sair, que é o Igor Rabelo, né? Que não está jogando muito bem. E o Alonso, já que não tem o Batalha, o Alonso vai encaixar muito bem hoje para reestrear pelo Atlético. Pois é, falando no Alonso, né? O Xerife foi apresentado de forma oficial na tarde de ontem. Falou um pouquinho sobre como pode se encaixar no esquema do Gabriel Milito. Lembrando que ele nunca jogou com ele, porém ele tem algumas informações. Fala, Xerifão! Na Rússia, a gente estava jogando uma linha de 4 quando estava defendendo, mas no ataque a gente virava uma linha de 3 também, né? Só que eu estava jogando de líbero, estava jogando no meio. Pela esquerda a gente tinha um lateral que era o Lassa, que era um pouco mais defensivo, né? Então, praticamente estou acostumado. Eu sei também que aqui no Brasil, o estilo de jogo do treinador, do Milito, é diferente, o ritmo de jogo é diferente. A gente vai ter que se acostumar de novo a isso. Mas estou preparado, fisicamente estou muito bem, estava treinando bem, me sinto feliz. E isso é o mais importante. Agora é só começar a jogar, pegar o ritmo de jogo para que a gente possa se acostumar a isso. E na apresentação oficial do Alonso, o diretor de futebol do Atlético, o Vitor Baggio, São Vitor, falou que o Milito pediu por um zagueiro canhoto e que se fizesse bem essa saída de bola, será o pedido do comandante. E a gente sabe que realmente o Atlético precisava dessa saída de bola pela esquerda, principalmente como o Arana estava saindo. Tá certo? Era isso que precisava, tá bem servido aquele setor, porque a gente sabe que é muito difícil achar esse jogador que sabe fazer cobertura e que tem velocidade. O Alonso tem. Está bem servido ali, foi bem atendido? Foi muito bem atendido o Gabriel Milito. Inclusive, o Vitor fala que foi o único pedido que o Gabriel Milito fez à diretoria do Atlético, foi a chegada de um zagueiro canhoto. E assim, a gente não tem informações privilegiadas como clube em termos de scout, mas pelo que a gente conhece, que vê de futebol, é difícil achar um zagueiro canhoto com a qualidade que o Alonso tem, com a velocidade, com o passe. Até tive a oportunidade de perguntar ao Alonso justamente sobre isso ontem na coletiva, como que ele vê esse único pedido, se ele encaixa bem. Foi exatamente a mesma pergunta que você me fez. E ele disse que se vê totalmente pronto para fazer essa função, porque ele consegue achar esse passe entre linhas. O Atlético, depois que perdeu o Gemerson, não que o Gemerson fosse um primor, não é isso que eu estou dizendo, não estou comparando a qualidade, mas era o Gemerson quem vinha realizando aquela função ali pelo lado esquerdo. Depois que o Gemerson saiu, o Milito foi testando, testou o Rômulo, testou o Fux, o Maurício Lemos, e nenhum deles conseguiu entregar Rabelo lento. O Rabelo ali foi difícil, né? Do lado esquerdo, pela velocidade dele. Então, assim, é um cara que chega para ser titular absoluto, ao meu ver, ao lado do Bruno Fux. E aí a gente pega um trio de zaga com essa qualidade de saída de jogo, que é o Bruno Fux, o Batalha e o Alonso. Fica um time muito, muito técnico desde a saída de bola. Interessante, Matheus, que ele falou dessa situação do sistema defensivo como um todo. Falou da questão da composição que o Saravia faz ali com os zagueiros, né? Uhum. E que ele diz que ele se encaixa bem nessa função. E aí, tá certo? Você acha que vai funcionar? Os titulares vai ser o Alonso aqui caindo pela esquerda, um Fux aqui caindo aqui mais pelo meio, de repente um Lianco entrando ali e um Saravia na direita? Como é que você vê esse sistema defensivo? Quando tiver disponível Alonso, Fux, Lianco e Batalha, eu quero ver como é que ele vai encaixar esse trio de zaga mais o Batalha e o Saravia, né? Porque hoje é Saravia, Fux e provavelmente Alonso no jogo de hoje. Então, quando tiver esses 5 ou 6 jogadores, eu quero saber como é que ele vai fazer isso, se ele vai continuar com 3 zagueiros, né, que é muito provável, ou se ele vai colocar o Batalha no lugar de um deles, né, para manter essa linha de 3 aí. Mas eu acho que encaixa certinho, é um cara já acostumado a jogar pelo lado, né, jogou sim aqui no Atlético, e o detalhe que você perguntou se foi um tiro certo, né, é um cara que queria sair da Rússia, já jogou no Atlético, é canhoto, então encaixou tudo, né? E queria vir para o Atlético. E queria vir para o Atlético. Inclusive, o Alonso foi quem mandou a mensagem falando que queria voltar. O Atlético estava na busca no mercado por um zagueiro canhoto, e aí o Vitor recebeu a mensagem, aí ficou fácil, né? Foi só dar andamento. Fome com a vontade de comer. E falando de reforço, o Galo anunciou também o volante Fausto Vera, que estava no Corinthians. Tava e não tava, né? Porque não jogava. E poderá estrear na próxima rodada. Sobre o Fausto Vera,
O que você acha, Samuel? Foi uma boa? Vai se adaptar? Conhece o Milito? Vai dar certo? Não vai? O que você pensa? O Fausto Vera jogou com o Milito no Argentino Júnior e entregou muito. E uma fala que eu fiquei na memória do Gabriel Milito quando foi perguntado sobre o Fausto Vera foi o seguinte, que o Milito disse que o Fausto joga em qualquer time do mundo. Assim, é claro que o Milito tá, digamos assim, puxando sardinha, né, que conhece o jogador, quis demonstrar ali o quanto que gosta das qualidades do Fausto Vera, mas ao meu ver, pelo que eu pude estudar, ele jogou, não foi tão bem no Corinthians, isso é fato, mas acho que cabe uma análise de contexto também, né? Quem está indo bem no Corinthians, né? O Corinthians virou uma bagunça, faz uns 2 anos que dificilmente algum jogador performa bem lá. Aí você chega no Atlético que está bem ajustado, com um treinador que você conhece, a chance de dar certo é muito maior. E o Fausto entrega uma qualidade que, ao meu ver, falta muito no elenco do Atlético, que é o domínio orientado. A gente tem o Igor Gomes, que faz isso, que é dominar a bola já saindo para o jogo, e o Fausto faz isso muito bem, ele consegue já dominar virando, então ele acelera muito o jogo. E, assim, o Otávio tem boa saída de bola, o Alan Franco também, mas você vê que eles demoram um pouco para dar prosseguimento. O Otávio está até melhorando isso, né? Ele tem feito uma análise individual, me fugiu o nome agora, mas é tipo uma análise de desempenho individual. E nisso ele tem melhorado, mas o Fausto Vera entrega muito nesse sentido, pode atuar tanto como primeiro homem, como segundo, então um cara que chega para brigar como titular, um investimento alto do Atlético, né, 24 milhões de reais. Muito dinheiro. Então, assim, a expectativa é boa justamente também pelo esse encaixe com o Gabriel Milito. E aí, Milito vai botar o Fausto Vera titular, Matheus? Olha, eu não duvido não, mas hoje no time titular, principalmente se o Batalha voltasse para o meio de campo, ele seria a terceira opção. Com o Batalha no meio, o Otávio que voltou a jogar muito bem, o Alan Franco que tem performado bem, eu acho que o Fausto Vera ele vem para disputar a posição. Sim. Né? Talvez com o Alan Franco e com o Otávio. Mas com o Batalha indo para a zaga, aí abre mais uma possibilidade ali no meio de campo. Né? Por curiosidade, a última vez que o Fausto Vera teve em campo numa vitória, né, que foi com o Corinthians, foi justamente contra o Argentinos Júnior. O último jogo dele foi 11 de junho, né, no mês passado. Então ele devia estar treinando, não deve estar fora de forma. Com certeza na próxima partida ele já deve ter condições de atuar.